Se não fazemos a vontade de Deus, nós não podemos entrar no céu. O que é o fruto? É a vontade de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A palavra ela fala, muitos chegarão lá e dizer, mas Senhor, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo outro. Nós pregamos, nós falamos da tua palavra, nós andamos, nós profetizamos em teu nome, até aí tudo bem. Mas o versículo de número 22 ele vai dizer, nós expelimos demônios em teu nome. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, nas suas andanças, é relatado juntamente com a sua história, a história de alguns exorcistas que tentaram expulsar demônios utilizando a máxima que os apóstolos faziam. E eles chegaram diante dos demônios e falavam, em nome do Jesus a quem Paulo prega, saia deste homem. E a palavra nos relata que os demônios se viraram para aqueles homens e disseram, eu conheço Jesus e eu conheço Paulo, mas quem é você? Jesus está dizendo aqui que muitos dirão, nós expelimos demônios em seu nome. Eu não posso passar por esse texto sem lembrar dessa parte, porque muitas vezes nós não entendemos o que é fazer a vontade de Deus. As pessoas traduzem a vontade de Deus por aquilo que é magnífico. As pessoas pensam que fazer a vontade de Deus é quando você levanta um cajado e o mar se abre. Nós cantamos isso, né? Tem aquela música que nós cantamos chamada Rompendo em Fé, né? Se o mar não se abrir, eu sei que o Senhor vai me fazer andar por sobre as águas. É bonita a letra, maravilhoso, mas muitas vezes nós temos vivido assim. A fazer a vontade de Deus é quando o mar se abre. Fazer a vontade de Deus é quando alguma coisa grandiosa acontece. Fazer a vontade de Deus é quando as coisas elas se apresentam e se mostram brilhantes diante de nós. Esses homens eles faziam coisas brilhantes. Eles diziam Senhor, Senhor. Eles profetizavam no nome do Senhor. Eles expeliam demônios em nome do Senhor. O versículo ainda conclui no final dizendo, em teu nome fizemos milagres. Milagres foram feitos. Quantos por aí nós vemos? E muitas vezes de forma, a palavra que me veio à mente não é exatamente essa, mas de forma um tanto quanto infantil. Na nossa fé, nós olhamos para algumas aparições aí, e porque alguns milagres são demonstrados, nós pensamos, se há algum milagre deve ser coisa de Deus. E Jesus diz, não. Porque muitos dirão, farão milagres, expulsarão demônios, mas não são conhecidos de Deus. Por quê? Versículo 21 fala, porque não fazem a vontade do Pai que está no céu. São os frutos. Não adianta a folhagem, não adianta a aparência, não adianta o local, não adianta a beleza. Os frutos, eles mostram quem são aqueles que seguem a Deus e aqueles que não seguem a Deus. Isso é tão grave que o versículo de número 23, ele vai dizer que a resposta do Senhor, né, Jesus está proferindo a parábola, ele vai dizer, então lhes direi, nunca vos conheci. No versículo 23 ele usa uma palavra aí no meio, explicitamente. Não vai ser um negócio de dizer, vai para lá. Às vezes as pessoas perguntam, o que é que vai acontecer no dia do juízo final? Lá quando vier o grande julgamento, como é que vão ser as coisas? E a palavra fala que muitos ressuscitarão e serão colocados diante de Deus. Mas ela também nos especifica que até o momento da morte, o que foi feito, ele foi feito, e não há algo que possa ser mudado depois disso. E não foi uma ou duas vezes que vieram me perguntar, mas se já está tudo definido, para que vai ressuscitar todo mundo? Colocar todo mundo diante de Deus de novo, para poder receber uma sentença que já está decretada por Deus, já está definida, já está escrita lá no livro. É muito simples. A resposta está nessa palavra proferida por Cristo, porque Ele vai dizer explicitamente, são coisas que são faladas diante de todos os homens. Aqueles que são salvos, Ele vai colocar diante dele e dizer, vocês não fizeram grande coisa,
mas pelo sacrifício do meu Filho Jesus Cristo vocês são salvos. E eles vão ter certeza de que foram salvos não pelos seus próprios méritos, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz. E aqueles que não forem salvos, eles vão ser colocados para ser apresentados todos os seus pecados e dizer diante deles: veja que você não tinha chance nenhuma de chegar a lugar algum, para que toda a boca se cale diante de Deus, para que não haja alguém que levante a voz para poder questionar o julgamento do Senhor. Por isso ele vai fazer explicitamente. O versículo 23 nos diz que ele vai dizer explicitamente a essas pessoas: eu nunca vos conheci. E é uma palavra dura, mas nunca quer dizer jamais. Não é uma questão de dizer: eu conhecia num tempo, mas depois você se afastou de mim. Ele está dizendo: eu nunca vos conheci. Os próprios evangelhos, os apóstolos, eles não falam a respeito disso. Se não me engano, é Pedro ou João, nas suas cartas também ele repete, dizendo que aqueles que foram, é porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. A palavra é explícita nisso, para nos lembrar daquilo que Jesus fala aqui, que está justamente em consonância, quando ele diz: eu nunca vos conheci. Ele está falando de gente com aparência. Qual foi a primeira coisa que ele falou no texto que nós lemos, no versículo de número 15? Qual foi a primeira comparação que ele fez? Ele diz: daqueles que os apresentam disfarçados, são lobos em pele de cordeiro. Ele é uma coisa, mas está coberto por outra. E aqui no final, quando ele fala nunca vos conheci, ele já vai dizer justamente isso. Não adianta aparência. A aparência, ela não diz nada diante de Deus. Ele vai nos lembrar do texto quando ele diz: pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos é que vão determinar. Pelos frutos os conhecereis. É aquilo que você produz que vai mostrar realmente quem é você. Se você anda com ele ou não anda com ele. Se você vai ser um daqueles que vai ser chamado no vinde benditos de meu Pai, ou vai ser aquele que vai ouvir como esses: nunca vos conheci. Porque o versículo 23, ele ainda complementa. Quando ele fala não conheci, ele diz: apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Não pode a mesma fonte jorrar água doce e água para beber. Não pode a mesma árvore produzir fruto bom e fruto ruim. Não pode a mesma pessoa ela proferir bênção e maldição. Porque uma das duas coisas, ela vai estar sendo mentirosa da boca para fora. Que é justamente o que a palavra nos fala. Nós somos quem nós somos. Aquele que se traveste, aquele que se muda a sua aparência externa, ele não chega a lugar nenhum, se não for transformado dentro do coração por Jesus Cristo. Pelos frutos nós conhecemos. Pelos frutos nós seremos conhecidos. Pelos frutos nós seremos separados. Pelos frutos nós estaremos diante de Deus, ou nos aproximando, ou sendo lançados fora, quando ele fala: apartai-vos de mim. Então, quando Jesus fala a respeito dos falsos profetas, o que muitas vezes a gente para no texto lembrando: são lobos em pele de cordeiro, acautelai-vos dos que se apresentam disfarçados como ovelhas. Nós nos lembramos, isso parece muito bom, e há muitos por aí que têm usado esse texto por pretexto, para poder jogar uns sobre os outros, dizendo: fulano é um falso profeta, o outro é, mas não, muitas vezes não entendem o contexto geral. Quando ele está falando não de pessoas específicas, dizer esse é ou esse não é. Ele está nos chamando a atenção, dizendo quais são os frutos que nós estamos produzindo. Porque a minha preocupação, ela não tem que ser primeiro com o outro. O outro haverá o tempo de me preocupar com ele. Mas a preocupação, ela tem que ser minha. Porque quando ele chama a atenção no versículo 17, ele começa com a árvore boa. Quando no versículo 18 ele continua falando sobre as árvores produzindo fruto, ele vai começar de novo dizendo: não pode a árvore boa. Então ele chama primeiro a nossa atenção para nós sermos bons servos de Deus, para que nós possamos produzir fruto. A primeira atenção é: cuidado, produza frutos.
Porque os frutos é que fazem conhecido. Pelos frutos os conhecereis. Não presta atenção nas outras coisas. Deixe para depois aquilo que está fora. A aparência, ela é passageira, ela é enganosa, mas pelos frutos os conhecereis. Então, meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus nesse primeiro dia, nesse primeiro sábado, e vamos falar a respeito de fruto, nós precisamos ter em mente: o chamado de Deus é para que nós possamos produzir bons frutos. Porque somente vai estar diante do Senhor em alegria aquele que produz bons frutos. Os outros não terão a mínima chance. Então, ao pensar em qualquer coisa, concentre-se. Quais frutos eu tenho produzido? O que é que a minha vida tem demonstrado? O que os meus esforços têm me direcionado? No que eu tenho gastado a minha energia? Eu tenho tentado ser diante de Deus a boa árvore que produz bons frutos? Eu tenho gastado minha energia em outras coisas? A figueira que se encontrou com Jesus, ele gastou toda a sua energia em produzir folhas e não tinha frutos, e ela foi amaldiçoada e secou. Mas a palavra diz: pelos frutos os conhecereis. Versículo 16. Versículo 20: pelos seus frutos os conhecereis. Os seus frutos vão ser apresentados diante de Deus. Pelos frutos ele vai dizer: chegai-vos a mim. Mas aquele que não produz bom fruto, ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque vocês não andam na vontade do meu Pai. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui. E lhe pedimos que o Senhor esteja no nosso coração, Senhor, fazendo crescer constantemente o desejo, a vontade e a preocupação, Senhor, de sempre produzir bons frutos na tua presença, Senhor. Que nós possamos fazer a tua vontade, Senhor. Que nós possamos desejar ardentemente do fundo do coração estar demonstrando quem realmente nós somos diante do Senhor. Que o Senhor possa em nós achar bons frutos, dizer: achegai-vos a mim. E que o discurso, a palavra, nunca vos conheci, ele esteja longe dos nossos ouvidos, Senhor. Ó Senhor, nos abençoe, Senhor, nos guarde. E que a palavra do teu Filho Jesus Cristo, ela possa estar em nossa mente, em nosso coração, para nós mesmos e também para todos os que nos cercam, para que possamos estar olhando e sabendo identificar aquilo que o Senhor nos ensina, que pelos frutos nós conheceremos os teus servos. É em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que pedimos e agradecemos. Amém.